Pessoal, o cargo do presidente, ele é o cargo mais importante do Brasil, tá? É o nosso cargo master, assim, porque o nosso presidente, além dele ser chefe de governo, ele também é chefe de Estado. O que significa isso? Que além dele representar a gente nacionalmente, né, de muita coisa, se não quase tudo, passar por ele, né, principalmente quando são políticas públicas, quando envolve muito investimento, questão de verbas, de lei orçamentária, tudo isso passa pelo presidente. Além de toda essa função nacional que ele tem, é ele quem nos representa internacionalmente também. Ou seja, é a figura dele que roda os jornais internacionais, que é ele que vai passar nos canais de notícia internacionais, que geralmente, dependendo do país, é o ministro das Relações Exteriores quem faz essa função. Mas no Brasil, geralmente é a figura do presidente também. Então ele tem uma posição muito importante, tanto dentro do Estado Nacional quanto internacionalmente também. Dentre as funções dele dentro do nosso Estado Nacional, como eu comentei, tem a questão das políticas públicas, de criação de novas leis ou de vetar novas leis, né? Porque o presidente, ele tem esse poder do veto, que é uma ferramenta essencial para dar autonomia, se ele vai aprovar ou não alguma coisa. Então, mesmo que a Câmara dos Deputados, mesmo que a Câmara dos Senadores aprove algum projeto, alguma lei, e isso não está de acordo com a opinião do presidente ou com, né, a ideologia do presidente, ele pode vetar essa lei. Claro que depois o Congresso pode derrubar o veto do presidente, tá? Também, mas ele tem essa função importante aí de vetar algumas coisas, né? Que ele acha que não faz sentido, que não vai ser bom para o país. Então ele tem esse poder do veto que é essencial, assim, que dá muita autonomia para a função dele. Caso você queira ver todas ou quase todas as funções que o presidente tem de forma bem detalhada, isso consta no artigo 84 da Constituição Federal. Junto com o presidente, ele tem a função também de nomear ministérios, né? E dentro, não só a obrigação, né, de nomear ministérios, mas ele tem a criar mais ministérios ou extinguir ministérios. É ele quem nomeia os ministros da Educação, da Saúde, o ministro da Relação Exterior, da Agricultura. É ele quem vai nomear todos esses ministros, tá? E ele tem também o poder de nomear e depois demitir se não tá agradando para ele o serviço da pessoa, o trabalho. Então ele tem essa autonomia de escolher e definir quem são essas pessoas que vão estar trabalhando junto com ele nessa gestão federal durante os 4 anos de mandato. Além, né, dos 4 anos de mandato, também pode haver uma reeleição, né? Como eu comentei, ele tem o poder também de aplicar, propor leis, tá? É claro que isso vai passar pela Câmara dos Deputados, vai passar pelo Senado, mas ele tem esse poder. Também tem o poder de, junto também com o Congresso e o Senado, né, de privatizar ou de estatizar. É importante que haja uma relação boa ali entre, né, todos esses políticos. Uma outra coisa, né, dentro dessa questão de criação de leis, é que uma ferramenta que os presidentes, né, os últimos presidentes, desde a redemocratização, todos têm utilizado com bastante frequência, é a ferramenta da medida provisória. Eu acho assim, o que mais vai estar mais recente para nós é a medida provisória da reforma do ensino médio, que foi feita em 2016 pelo Michel Temer, mas a todo momento pode ser criada uma nova medida provisória em relação a vários temas, desde que haja um caráter de urgência para essa medida. O que é essa medida, Denise? Essa medida, assim que o presidente vigora ela já tem poder de lei, só que esse poder de lei ele tem uma durabilidade, uma validade de 3 a 6 meses, varia, e aí esse é o período em que a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores tem para estudar essa lei, se vale, se não vale, votar por ela ou não, que foi o caso da reforma do ensino médio, né? Então, o Michel Temer instaurou a reforma do ensino médio por meio de uma MP, e aí os deputados, os senadores, né, e não só eles, mas o Ministério da Educação, com vários profissionais, tiveram um período ali para estudar como foi feita essa reforma do ensino médio, se valia, se não valia, o que mudava. Então teve esse período aí
para ter essa alteração. Mas esse é um poder que os presidentes têm e eles utilizam com bastante frequência. Outra função importante, né, que o presidente acaba tendo responsabilidade direta ou indireta, dependendo, é a economia. Primeiro, pela nomeação do Ministério da Economia, que vai definir para onde vai, né, a sua gestão econômica durante o mandato. Mas também ele pode interferir, porque ele é quem nomeia o presidente do Banco Central, ele quem faz algumas nomeações importantes em cargos econômicos. E também, por exemplo, durante a pandemia, o auxílio emergencial, isso depende da aprovação do presidente, até também por causa da gestão orçamentária, né? Quando faz o plano de orçamento anual do que vai ser gasto, que não vai, se pode, se não pode, né? Pensando também na questão da inflação, tudo isso passa pelo presidente também. Então, por exemplo, se fosse outro presidente durante a pandemia, poderia ter tido uma gestão totalmente diferente o auxílio emergencial, vou fazer um auxílio emergencial de outro valor, ou não vou fazer auxílio emergencial. Então, isso tudo depende muito do presidente. Então, depende totalmente dele. Outra coisa também que passa pelo presidente é a defesa e segurança nacional, tanto pela nomeação também, é ele quem nomeia, né, quem que vai ser o responsável pelas Forças Armadas, pelo Ministério também da Segurança. Então, ele já se torna responsável por tudo isso indiretamente. Além disso, o presidente, ele tem o poder de declarar guerra contra algum outro país. No Brasil isso nunca foi utilizado, né, principalmente depois da redemocratização, mas ele tem esse poder. Claro que não é só vou declarar guerra, ele depende da aprovação do Congresso Nacional, mas ele tem esse poder. Outro poder que ele também tem é de declarar estado de defesa ou estado de sítio, que são situações de muita emergência, quando é algo muito fora da curva que está acontecendo, mas ele tem esse poder também. Por fim, como eu comentei no início desse vídeo, o presidente ele é um chefe de governo, ele é um chefe de estado também, e como chefe de estado, ele também tem uma posição muito importante na política externa, seja na nomeação do ministro das Relações Exteriores, como na nomeação dos embaixadores do Brasil em outros países. É ele também quem, por exemplo, durante a guerra que a gente está vendo agora da Rússia, da Ucrânia, é o presidente quem dá uma posição política ali. Eu vou apoiar a Rússia, eu vou apoiar a Ucrânia, vou ficar neutro. Então, ele tem essa função de política externa, dentro da política externa, junto com o ministro das Relações Exteriores, mas que também é nomeado pelo presidente. Ele também participa de várias reuniões com outros representantes internacionais de outros países. Ele que participa das reuniões para fazer acordos econômicos bilaterais ou multilaterais. Então, ele tem essa posição fundamental de negociações externas que visem algum benefício econômico ou de investimentos, ambiental, enfim, para o nosso país. Enfim, gente, são muitas funções, muitas responsabilidades. É essencial que a gente fiscalize esse candidato, fiscalize, né, depois também que for eleito, que a gente cobre, que a gente fique no pé, porque tem que fazer as coisas mesmo, tem que trabalhar. Mas é isso. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários e até a próxima.